Olá, meu nome é Betânia e eu vou contar aqui para você a história do capítulo 1 do Evangelho de João. Então, essa história, ela vai se passar na cidade chamada Betânia, certo? Às margens do Rio Jordão. E o que aconteceu? Lá nas margens do Rio Jordão aparece João Batista. E o que João Batista fazia? João Batista batizava. E o que era batizar? Batizar, a pessoa estava dentro da água e ela tinha uma nova oportunidade de mudança. Só que o que aconteceu? Lá, João Batista estava causando muito tumulto. E em outros evangelhos, a Bíblia diz que João Batista era primo de Jesus, filho de Nazaré e Isabel. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Jesus o comparou com Elias. Jesus disse que ele era o homem maior já nascido na terra. E esse homem aí, ele morreu degolado. Por quê? Porque ele denunciava os erros sacerdotais e dos governantes. Quando João Batista ele andou aqui sobre a terra, o que aconteceu? Como ele criava muito tumultos com uma nova mensagem, ele despertou a ira dos grandes líderes judeus. E esses grandes líderes judeus, eles mandaram os fariseus fazer algumas perguntas a eles. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os precursores dos rabinos dos dias de hoje. Então, o nome fariseu, o que o nome fariseu significa? Significa santo separado. Então, os fariseus nada mais eram do que santos separados, né, sacerdotes que dedicavam a sua vida ao ensino religioso. Então, quando esses sacerdotes, que eram os fariseus, chegaram para João Batista, eles disseram: por acaso você é Elias? Ou você é um profeta que estamos esperando? Ou você será o Messias? E João Batista disse que não. E ele citou Isaías 40, versículo 3, que diz o quê? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele disse que estava apenas preparando o caminho para Jesus, que Jesus vinha, né? E ele disse algumas coisas sobre Jesus. Ele disse o seguinte, ele deu um testemunho de Jesus. E ele disse que Jesus era a luz do mundo, a sabedoria encarnada, o verbo encarnado. E por que ele era o verbo encarnado? Porque Jesus Cristo, a sabedoria perfeita de Deus, em contraposição a todo o sistema religioso estabelecido naquela época do judaísmo, ele dizia o quê? Ele veio perdoar as prostitutas, ele comia com pessoas de outras religiões, ele se sentava na mesa com elas, ele falava que o menor da terra seria o maior no reino dos céus, tudo em contraposição ao que o sistema religioso ensinava e ensina. Ele dizia que a gente tinha que servir o outro com o nosso trabalho, que grande aqui nessa terra era quem servisse. Certa vez, Jesus chegou no templo religioso, estava tendo comercialização da fé na frente da igreja, aliás, do templo, e ele derrubou as mesas, chicoteou pessoas, fez uma baderna em frente ao templo religioso, onde estava sendo comercializada a fé das pessoas. E Jesus também chamava esses sacerdotes de diabo. Inclusive, uma certa vez ele disse que eles eram filhos do diabo e tinham por pai o diabo, que era o pai da mentira, e queriam apenas satisfazer os desejos do seu pai. Jesus também disse quem eram os homens piores desta terra. Jesus disse que os homens piores da terra eram os homens que esperavam recompensas de Deus na terra. Então, o que ele dizia? Ele dizia que os piores homens da terra eram os homens que esperavam recompensas na terra. Ou seja, existem pessoas que se aproximam de Deus com o intuito de receber benefícios. E essas pessoas que ficam esperando se voltam para Deus para buscar bens materiais, carro, casa, saúde, namorado. Isso aí são pessoas materialistas. Porque o que Cristo veio nos dar foi a sabedoria, elevação da consciência, tudo em contraposição ao que as religiões ensinam. As religiões, elas ensinam o materialismo. Cristo veio ensinar que o imaterial era mais importante do que o material.
Jesus também disse o seguinte, Jesus disse que cada um tomasse a sua cruz e o seguisse. Ou seja, cada um tomasse os seus problemas e o seguisse. Por quê? Porque o reino dele não era aqui na terra. O reino dele é um reino celestial, é um reino na imatéria. Não é mais na matéria, é na imatéria. Quando Jesus veio aqui na terra, ele também veio ser luz. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E dessa maneira, quando esse véu do templo se rasgou, ele aniquilou a lei mosaica. De quê? A lei mosaica, ela dizia o seguinte: se você pecasse, você teria que se dirigir ao sacerdote, levar uma oferta, né, que era um animal, e esse sacerdote ia fazer um sacrifício. E esse sacrifício ia anular o seu pecado. Aí o que Jesus veio fazer? Essa lei sacerdotal era a lei arâmica, porque Arão era irmão de Moisés e era um sacerdote. Então o que aconteceu? Jesus veio estabelecer uma nova lei, que é a lei segundo a ordem de Melquisedeque, que está lá no livro de Hebreus. Essa nova lei, segundo a ordem de Melquisedeque, era o quê? Cada homem é o seu próprio sacerdote, ou seja, cada homem na terra é o seu próprio sacerdote. Nós temos acesso direto a Deus. Então, cada ser humano na terra tem um acesso direto a Deus. João Batista chamou Jesus de Cordeiro de Deus, a Sofia encarnada, a sabedoria, a ciência de Deus. Então, o que acontece com a pessoa que rejeita a sabedoria? A Bíblia o chama de tolo. Que o tolo rejeita a sabedoria. E o sábio não. O sábio a busca como se estivesse buscando finas joias. Então, a pessoa sábia, ela busca a sabedoria, seja ela de que forma for. Ela busca a coerência das coisas. Ela quer clareza, ela quer andar na luz, ela quer enxergar as coisas. O tolo não. O tolo, ele precisa ser dogmatizado. Nessa ocasião, tinha 2 discípulos de João Batista. E João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que veio trazer luz ao mundo. E quando João Batista disse isso, 2 dos seus discípulos o seguiram. Deixaram João Batista e seguiram Jesus. Dentre eles existia André, que era irmão de Simão. E quando Jesus encontrou com Simão, Jesus disse: tu não serás mais Simão, tu serás Cefas. Cefas é Pedro, que significa pedra. E ali, Simão Pedro passou a seguir Jesus. E também teve Natanael e Felipe. E Felipe chamou Natanael para o servir. E Jesus chegou para Natanael. Aí, quando Felipe falou de Jesus para Natanael, Natanael disse: e será que de Nazaré vai sair alguma coisa que preste? De Nazaré? Aí Jesus, quando encontrou Natanael, disse: eu vi você debaixo da figueira. E você é um verdadeiro israelita. Então, Natanael muito se maravilhou, porque Jesus o tinha visto embaixo da figueira. E por ele ter se maravilhado muito e crido, aí Jesus olhou para ele e disse: você verá ainda os céus abertos, só porque você creu nesta palavra. E eu agradeço a sua atenção. Eu amo muito pregar a palavra de Deus, leio muito a Bíblia e agradeço por você ter ouvido até agora.